Ok, vamos falar do PlayStation 5 Pro. Se você não tá morando debaixo de uma pedra na lua, você deve ter ouvido falar que a Sony anunciou a nova versão do PlayStation 5. Esse anúncio aconteceu na última terça-feira, durante uma apresentação técnica comandada pelo Mark Cerny. O PlayStation 5 Pro não se trata de uma nova geração de consoles. Ele é o que costuma ser chamado de uma atualização de meio de geração. É um console feito para rodar os mesmos jogos do PlayStation 5 original, só que com gráficos aprimorados, a exemplo do que o PS4 Pro foi para o PS4 na geração passada. O PlayStation 5 original continua a ser vendido em paralelo com o PlayStation 5 Pro, então quem for comprar um PlayStation 5 tem duas opções de console com diferentes qualidades gráficas em diferentes faixas de preço. E o preço parece ser o principal alvo da crítica de todo mundo na internet. Enquanto esse vídeo está sendo produzido, a gente ainda não tem os preços para o Brasil, mas nos Estados Unidos o PS5 Pro vai ser vendido por $700, sem contar impostos, e o preço vai ser ainda maior na Europa e no Japão. Os valores nessas regiões não são só uma conversão do dólar para moeda local, eles são de fato maiores que nos Estados Unidos. E para complicar as coisas, tanto o drive de Blu-ray quanto o suporte vertical vão ser vendidos separadamente, o que traz o preço total dele para cerca de $810 antes de calcular impostos. Isso se você quiser esses dois acessórios, o que gera um contraste muito grande com o lançamento do PS4 Pro, que foi lançado por $400 em 2016. Claro que isso não quer dizer muito, porque você precisa calcular a inflação do período para poder comparar com preços atuais. Mas o que chama a atenção é que ele foi lançado pelo mesmo preço de lançamento do PS4 original, enquanto o preço do original recebeu uma redução de $100. E se você for comparar o PS5 Pro com o PS5 sem drive de Blu-ray, que é a comparação mais direta, você vai ver que ele custa $250 a mais. É um aumento de 55%. Bem, como isso aconteceu e o que eles estão oferecendo por esse valor a mais? Vai valer a pena? Primeiro, o que o PS5 Pro traz que o PS5 original não tem? Na apresentação do Mark Cerny, a Sony apontou 3 pilares desse melhoramento. Em primeiro lugar, uma melhor performance gráfica, com uma GPU que tem 67% mais núcleos de processamento e acesso a uma memória RAM mais rápida, o que, segundo a Sony, oferece uma renderização gráfica 45% superior. Basicamente, ele tem uma placa de vídeo com mais força bruta. Depois tem uma renderização de Ray Tracing que vai ser entre 2 e 3 vezes mais rápida. Isso se deve ao ganho de potência da GPU, mas também, e isso é especulação, a incorporação de elementos da arquitetura RDNA 4 da AMD que ainda não foi lançada. A GPU do PS5 Pro não é RDNA 4, ninguém está reivindicando isso, mas parte do ganho de performance dela pode ser devido ao fato de que eles fizeram um backport de características do RDNA 4 para o RDNA 2, no qual os consoles da atual geração rodam. E por fim, o PlayStation 5 Pro vai ter acesso a uma nova forma de upscaling, que a Sony chama de PlayStation Spectral Super Resolution, ou PSSR. Upscaling nesse contexto são os métodos que permitem que a máquina renderize o jogo em uma resolução mais baixa para depois aplicar um processo que faz ela parecer de uma resolução mais alta, tipo renderizar internamente um jogo em Full HD para reconstruir a imagem final em 4K. A novidade do PSSR é que ele vai ser baseado em Machine Learning, a exemplos de métodos que a gente encontra no PC, como o DLSS da Nvidia e o XeSS da Intel. Eles são muito superiores aos métodos que a gente tem hoje nos consoles, como o FSR da AMD, tipo superiores. E essa deve ser mais uma tecnologia, de novo especulação, que foi trazida do RDNA 4, já que ela é baseada em certas características do hardware do novo console e não vai ser compartilhada com o PlayStation 5 original. Além disso, o PlayStation 5 Pro vai vir com 2 TB de armazenamento contra 1 do PlayStation 5 e vai ter suporte para Wi-Fi 7. Mas o que isso tudo representa para o jogador? Como isso se traduz em valor para quem está comprando o
PlayStation 5 Pro? É uma pergunta complicada, então vamos começar com a mensagem da Sony, com como ela decidiu promover o console na apresentação dela. Porque as empresas de tecnologia têm esse problema. Hoje, os dispositivos são extremamente complexos, cheios de facetas e de poréns, mas elas precisam comunicar essas coisas em ideias básicas que pessoas sem conhecimento técnico consigam entender. Vamos lembrar aqui do lançamento do PlayStation 4 Pro há alguns anos. Como a Sony comunicou a ideia dele? Foi simples. Ele é o PlayStation 4, só que em 4K. Ele não era só isso, tinha outras coisas como suporte para HDR, o modo Game Boost, que melhorava a performance de vários jogos, mesmo que eles não tivessem sido otimizados para o PlayStation 4, e mesmo o 4K dele tinha que vir com asterisco, porque ele usava checkerboard rendering para poder atingir essa resolução. Mas enfim, 4K. Era uma mensagem bem clara que casou bem com o fato de que TVs 4K estavam ficando mais acessíveis e populares na época em que ele foi lançado. Agora, qual é a comunicação da Sony para o PlayStation 5 Pro? Como eles venderam o valor dele? A lógica é a seguinte: boa parte, se não a maior parte dos jogos para PlayStation 5 vem com pelo menos dois modos gráficos, um focado em fidelidade de imagem, que tem uma resolução mais alta e uma qualidade gráfica melhor, só que roda em 30 quadros por segundo, e um outro modo focado em performance, que tem uma resolução mais baixa e uma qualidade gráfica inferior, só que roda a 60 quadros por segundo. A Sony viu que quando o jogador é apresentado com essa escolha, 75% das vezes ele escolhe o modo performance. Entre gráfico e taxa de quadros, o jogador escolhe taxa de quadros mais alta 75% das vezes. Então o que o PS5 Pro faz é eliminar essa escolha. Você vai poder jogar em 60 quadros por segundo, que nem no modo performance, mas com a qualidade de imagem do modo fidelidade. É claro que o console não é só isso, cada desenvolvedor vai usar a performance extra dele de uma forma diferente, mas essa foi a principal linha de comunicação de venda da Sony na apresentação deles. Mas essa foi uma comunicação eficiente? Eu achei meio complicado. Eu gostaria de jogar jogos em 60 quadros por segundo no modo fidelidade? Sim. Eu pagaria um valor 55% maior por isso? Se eu não trabalhasse com esse tema, eu acho difícil de eu responder essa pergunta afirmativamente, pelo menos pelo que a gente sabe até agora. É claro que tem outras coisas. A performance de Ray Tracing, pelo que tudo indica, vai ser muito maior. Mas qual é o valor disso para o usuário normal? Tipo, eu sou entusiasta do tema e paro para olhar essas coisas, mas eu não sou usuário típico. Alguém que está jogando um jogo a 200 km por hora, tentando não morrer, suando no controle, vai parar para ver se um reflexo é feito por Ray Tracing em vez de SSR? As pessoas sabem a diferença, e quando sabem, é uma diferença de 55%. Isso é diferente do PS4 Pro, que tinha uma vantagem clara. Não é que o PS4 original rodava 4K, só que pior. Ele não rodava 4K, ponto. Se você quisesse 4K, tinha que comprar o Pro. Agora, o PS5 original já roda em 60 quadros. Jogos que nem Spider-Man 2 tem Ray Tracing no modo performance. Os desenvolvedores já sabem tirar água da pedra com esse console. E pelo menos eu acho que vai ser muito difícil para o usuário normal entender o valor do PlayStation 5 Pro nesses termos que foram colocados na apresentação da Sony pelo Mark Cerny. Agora, sobre o preço, o PlayStation 5 Pro poderia ser mais barato? Como eu postei lá no meu Instagram no dia do anúncio, eu acho que não. Pelo menos não na atual conjuntura. Eu acho que a Sony não deve estar lucrando com a venda do PlayStation 5 Pro nesse preço de $700. Ela não está perdendo dinheiro, mas eu acho que não está lucrando, pelo menos não de forma significativa. Normalmente, a Sony não lucra ou não lucra muito com a venda de consoles. Em alguns casos, ela até toma prejuízo. Isso porque o dinheiro vem da
das coisas que são vendidas no console. Ela normalmente quer manter o preço do console o mais baixo possível para expandir a base de usuários. Mas isso não quer dizer que o preço do PlayStation 5 Pro não seja alto, porque o aumento do preço das coisas não vem só da ganância humana, mas também pode ser o resultado de decisões executivas e de engenharia. E a Sony já foi culpada disso. Lembra que ela lançou o PlayStation 3 por $600, o que seria mais de $900 no dia de hoje? E ela não estava ganhando dinheiro. Na verdade, ela estava perdendo dinheiro em cada unidade vendida. O PS3 custava esse valor, pelo menos em parte, porque eles decidiram que o console deveria vir com drive de Blu-ray, que na época ainda era caro, e pior, retrocompatibilidade com PS2. Só que o processador do PS3 não era compatível com o do PS2. Eles tiveram que colocar processamento para jogo de PS2 no aparelho. Na versão de lançamento do PS3, ele vinha com PS2 dentro. Mais tarde, eles removeram a retrocompatibilidade e o preço do drive de Blu-ray diminuiu, o que trouxe o console para um preço mais realista. E eu acho que o PS5 Pro talvez sofra um pouco disso. Eu me pergunto se a recepção não seria melhor se a Sony fizesse ele caber em um preço $100 superior ao PlayStation 5 original. Tipo, se o PS5 Pro mantivesse o mesmo potencial gráfico do PlayStation 5, só que com a incorporação do upscale do PSSR, que já vai ser responsável por uma melhora considerável da imagem, e 2 TB de armazenamento com Wi-Fi 7 por $550, e a opção de um bundle com drive Blu-ray por mais $50. Isso seria possível? A recepção teria sido melhor? Eu não sou engenheiro nem executivo da Sony, não tenho a menor ideia se uma coisa desse tipo seria possível, mas a questão é, a decisão que eles tomaram até agora não gerou uma repercussão muito boa com o público. Mas quando eu digo que a Sony não deve estar lucrando com o PlayStation 5 Pro, não quer dizer que ela não poderia ser pressionada a subsidiar mais o preço do console. E aí entra a questão da conjuntura atual. Primeiro, o PlayStation, a marca, a divisão da Sony, não está lucrando tanto no geral. E a Sony fez uma oferta pesada de subsídios no final do ano passado que não moveu tantos consoles das prateleiras quanto ela estava esperando. Além disso, não existe uma alternativa ao PS5 Pro nessa faixa de preço, pelo menos não com a mesma qualidade gráfica. A Microsoft pulou fora e não deve fazer um console Pro nessa geração. Você poderia também montar um PC, mas não com a mesma qualidade gráfica, não por $700, não pelo menos com o preço atual das GPUs. Então acaba que a Sony não se vê na posição de ter que subsidiar pesadamente o PS5 Pro. E ela sabe que o console, pelo menos inicialmente, vai vender por esse preço. A gente viu na pandemia gente pagando $1000 em um PlayStation 5 da mão de revendedor. Tinha um monte de oferta no eBay. E é atrás dessas pessoas que a Sony tá com um console por esse preço. E é claro, o PS5 Pro vai ser o melhor aparelho para jogar GTA 6 no lançamento, porque o jogo não vai sair para PC inicialmente. Então, tipo, ele vai vender. Ele vai. Eu particularmente, da minha parte, do meu ponto de vista, fiquei empolgado com o que a Sony apresentou para o PS5 Pro. A mensagem não ficou muito boa, mas eu consigo ler entre as entrelinhas e entender o que essa tecnologia representa. Só que o preço é difícil de digerir e me faz temer bastante pelas próximas gerações de console. Por quê? Se o PlayStation 5 Pro custa $700, quanto vai custar o PlayStation 6? Especialmente agora que os componentes dos consoles de PC em geral não estão caindo tanto de preço com o tempo, como costumava acontecer no passado. Eu vou tentar comprar um para fazer review, eu acho que eles vão esgotar rápido. Eu quero analisar essas tecnologias novas e quero discutir o que elas trazem para o mundo dos games. E eu queria falar mais sobre elas de fato, mas foi muito difícil não pautar esse vídeo pelo preço do aparelho. De fato, quando a gente viu foi um pouco chocante. Então, galera, é o seguinte, eu queria gravar um vídeo rápido para colocar no dia seguinte ao anúncio do PS5, só que eu claramente fracassei. Começou a surgir vários poréns, o roteiro ficou muito grande, só consegui colocar hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não esqueça de largar um joinha aí, se inscrever no canal. Se você quiser me ver falar mais ainda sobre o PlayStation 5, eu participei de uma live sobre isso no canal Adrenaline. Eu vou colocar o link aí na descrição para você ir lá conferir, a gente gravou ontem e ficou super legal. Até a próxima, tchau!